paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um programa AD na Goiabeiras. Um prazer enorme estar aqui com vocês em mais um programa, trazendo mais um testemunho que vai edificar fortemente a tua vida. Eu creio em nome de Jesus. E hoje eu estou aqui com uma mulher, com a irmã nossa aqui da AD na Goiabeiras, que vai estar trazendo, compartilhando conosco um testemunho forte, um testemunho que vai estar falando muito aos nossos corações. É uma esposa, serva do Senhor, e ela vai estar aqui expondo um pouquinho daquilo que Deus já fez na vida dela. Amém? Fátima, Amém. seja muito bem-vinda. Obrigada pelo teu Amém. convite, pela tua disponibilidade de estar aqui falando um pouquinho do teu testemunho. O prazer é meu, assim, eu também me sinto privilegiada por estar aqui, né, fazendo parte desse projeto aqui. E eu agradeço, né, o seu convite Amém. e a sua confiança de me Amém. convidar. Então, Amém. assim, para mim é um privilégio fazer parte deste momento especial. Fátima, e eu gostaria que você compartilhasse conosco um pouquinho da tua história, fazer uma retrospectiva, compartilhar com a gente Sim. desde lá do começo, qual que foi, se você nasceu no berço cristão, como que foi ali a sua criação, até seu encontro ali com Jesus. Compartilha com a gente. Então, né? Toda essa trajetória tem um propósito de Deus, porque eu não nasci num lar cristão, né? Meus pais, eles eram pessoas religiosas, católicas. Desde criança, assim, eu acredito e creio hoje, porque hoje eu tenho essa visão. Deus, ele já havia projetado um plano para a minha vida, um plano de resgate, de salvação. Porque Deus, eu já sonhava, eu criança, mas eu sonhava, né? Então, uma vez eu sonhei que eu estava na terra e que havia muito fogo na terra, que as pessoas ficavam desesperadas e de repente eu vi uma escada que dava para sair da terra para o céu. Então, assim, eu subia nessa escada. Então, assim, isso para mim hoje é uma visão de Deus, daquilo que Deus já estava projetando para a minha vida. E eu, com 3 anos de idade, por ser uma família grande, com poucos recursos, né, na cidade de Quixeramobim, Sim. no sertão do Ceará, né, porque Olha, nós não somos daqui do Mato Grosso, nós somos cearense, eu e meu esposo, mas bem antes dessa história chegar aqui, ela começou lá, como você perguntou para mim. sim. E, e aí Deus, assim, ele começou a desenvolver isso na minha vida, só que eu não conseguia entender, porque eu era muito criança. Mas com 3 anos de idade, eu decidi morar com a minha avó. A minha mãe, ela tinha uma convivência, ficava o dia inteiro com a minha avó. E aí, à noite, ela ia para casa, a gente ia com ela. Só que eu, com 3 anos de idade, chegou um dia que eu cheguei, eu falei para minha mãe, mãe, eu não quero mais ir, ir com a senhora. Isso foi uma história que a minha mãe me contou, eu lembro de algumas coisinhas só. Sim. Mas eu fui chorando para casa nesse dia, dormi em casa. E eu não deixei a minha mãe dormir. Eu passei a noite chorando e eu dizia: mãe, eu quero ficar com a minha avó. Eu quero cuidar da minha avó. A minha avó está sozinha. E realmente a minha avó estava só porque o meu avô, ele prestava serviço em outros lugares e ela ficava só. E a minha mãe achou que aquilo seria somente uma história de criança. Mas a minha mãe, no outro dia, quando a gente foi para lá, ela falou assim: e aí, vamos para casa? Chegou o momento de noite. Aí eu falei assim: eu não vou, eu vou ficar com a minha avó. E realmente a minha mãe teve que me ceder para minha avó. Por quê? Tinha um propósito de Deus. Verdade. Eu fui cuidar da minha avó, entre aspas, né? Porque como que uma criança cuida de um adulto? Foi ser uma companhia ali para ela, né? Mas aí eu fui realmente, eu entendo hoje tudo isso, eu consigo entender, porque a nossa vida, Jéssica, eu acredito que é como um bordado. Deus, ele está acima, se você olhar um bordado assim,
de baixo você não consegue entender, mas se você olhar para em cima do bordado, você vai entender tudo que está sendo projetado e feito. Então, Nossa, assim, verdade. e essa minha avó, ela foi a referência na minha vida, a maior referência na minha vida em educação, né? A minha avó, ela era a descendência, né, da minha avó era indígena, né? Os antepassados da minha avó, eles eram povos indígenas, aquelas pessoas que não tiveram civilização assim no sentido de uma educação de como se alimentar, de comida normal e tudo. Então, assim, a minha avó, ela veio dessas raízes. Mas ela tinha algo muito importante na vida dela, que era caráter, sabe? E ela trouxe uma educação maravilhosa na minha vida. A minha avó, ela me corrigia. E eu agradeço a Deus, mas assim, ela tinha um sonho. Ela sempre falava para mim, a minha avó, ela era católica, muito católica, e ela falava que ela tinha lá, eu lembro que tinha um altarzinho, né? Que tinha muito aquelas imagens e ela tinha lá os momentos dela lá com aquelas imagens tudo, mas ela sempre conversava com as amigas e eu observava porque eu era a companhia dela, então eu convivi com ela. E ela dizia: "O meu sonho é morrer crente. Eu não quero morrer antes que eu seja crente." Eita, glória. E eu ouvia sempre aquilo e aquilo foi ficando no meu coração, mas eu não conseguia entender por que a minha avó quer morrer crente, por que a minha avó quer morrer crente. E ela amava ouvir os louvores, apesar de que cristão naquela época era uma relíquia, não existia cristãos como existe hoje, poucas revelações, e mesmo assim, a minha avó ela tinha esse sonho, e esse sonho se cumpriu na vida dela. Glória a Deus. É. E eu fiz parte desse sonho dela, de Glória a se tornar Deus. uma cristã. E a minha Sim, avó, ela conseguiu, né, aceitar sim. Jesus através de um rádio, a Eita, olha importância da só. comunicação, né? Hoje Meu nós estamos Deus. aqui falando, dando testemunho, falando desse amor de Deus, e hoje nós temos já uma tecnologia bem avançada para isso. Meu Já Deus. está dentro de muitos lares, tem o celular e tudo, mas naquela época era apenas o rádio, Meu né? Mas o Jesus. rádio alcançou muitas pessoas, muitas vidas, e a minha avó, ela ouvia a palavra de Deus através daquele rádio só aos domingos. Mas ela ficava ali como se ela estivesse dentro de uma igreja em um culto cheio da presença de Deus, porque ela ficava com tanta referência, sabe, assim, reverência mesmo, que ela parava os seus afazeres, ela parava tudo e ela se prostava ali, ficava ali com o ouvido, sabe, ali naquele rádio e eu acompanhava, porque eu fazia parte, Sim. porque o esposo dela não era cristão, né? O esposo dela, que era o meu avô, inclusive, quando Jesus me alcançou, eu fui a única pessoa que ele permitiu falar de Jesus. Então, assim, Olha isso. até chegar esse momento, foram uma trajetória árdua. E a minha avó dizia assim: olha, você vai ficar aí, vai esperar, porque se ele vier, você me avisa, porque eu preciso deixar o rádio como ele estava. O meu avô, ele tinha esse cuidado, ele tinha esse zelo, essa possessividade, que hoje eu entendo que isso era uma possessividade pelas coisas dele. Deus. Ele não queria que ninguém mexesse, tocasse, com medo de alguém quebrar, né? Eu entendo também por esse lado. E assim foi. E assim foi. E Jesus me alcançou aos 16 anos de idade. Eita, Aos 16 anos de na idade, adolescência na ali, que é aquele momento que adolescência, você. sim, na adolescência, o momento que eu estava mesmo vivendo o auge da minha adolescência, e antes tinha uma linguagem que falava assim: você está na flor da idade, né? Eu ouvi muitas Nossa. pessoas falar isso: olha, você está na flor da idade. Então, assim, foi na flor Da da idade idade. Como diz o mundo, né? A flor da que idade. Jesus disse assim: é a flor da idade que eu vai para o meu jardim Sim. agora. E olha só. Glória a Então, Deus. assim, mas até eu me render a Jesus, sabe? Foi difícil. Por quê? Nós temos essas dificuldades. Sim.
e o que me levou a aceitar Jesus, né? Então, até onde eu falei agora, eu via, era referência. Então, aquilo foi bom para mim, maravilhoso. Mas e por que eu aceitei Jesus? Né? Por que eu aceitei Jesus? Por que eu decidi andar nesse No caminho. caminho? Que é uma decisão, né? É uma decisão. Porque eu tinha aquele encanto pelo que eu vivia, que eu estava lá vivendo naquele momento, que era festa, diversão, alegria, mas eu Alegria falsa, tinha né? dentro de mim algumas interrogações. Eu tinha dentro de mim um temor, e eu dizia assim comigo: se eu morrer agora, para onde eu vou? Será Nossa. que o mundo para onde eu vou é igual esse? O além, como que funciona? Então, isso foi trazendo dentro de mim uma preocupação. Sim, A partir desses pontos, eu comecei a buscar a verdade, eu sim. comecei a buscar o caminho certo. E para mim, eu pensei assim: não importa, eu estou vivendo aqui agora, mas o que importa para mim, quando eu encontrar o caminho certo, a verdade, porque eu sei que Deus existe. Eu sei que eu sei que o céu existe, eu sei que Deus existe, eu sei que o mal existe também, mas onde está Deus? Onde está Nossa, Deus? sim. Não é? Então, Uhum. assim, isso foi me levando para momentos de querer encontrar Deus. Só que os desvios da vida, os desvios que são aqueles momentos que acontece que nós temos adversário e ele é espiritual, então ele tenta nos tirar desse foco. Ele tenta nos tirar dessa presença. E Deus, ele vai sempre usar pessoas para te colocar no caminho certo. Mas o inimigo das nossas vidas, ele vai também querer usar pessoas para nos tirar do caminho certo. E acontecia isso sempre. Porque eu queria a verdade, eu queria o caminho certo, mas quando alguém me mostrava a verdade e o caminho certo, eu não queria. Ok. Eu era induzida pelo outro lado. Porque a verdade e o caminho certo contrariavam as minhas atitudes. Aquilo que Jesus disse lá no capítulo 3 de João, que fala, né? Quem está nas trevas não quer vir para a luz, Isso é porque as verdade. suas obras certamente serão reveladas. Então, Nossa, é verdade. mas eu queria. Era uma luta, era É uma uma luta, luta entre era uma carne luta. e Sim, espírito, sim. né? E aí, o que que eu fiz? Eu disse, olha, eu vou procurar Deus aonde dizem que Deus está. E aí eu comecei. Então, Meu assim, eu Deus. fui buscando, mas não encontrava. E um dia, a situação apertou na minha vida e eu fui em uma igreja cristã, uma igreja evangélica. Sim. E lá, eu não consegui conter as minhas lágrimas. Era algo sobrenatural, que hoje A eu sei que era o presença. Espírito Santo. E eu cheguei tão pesada naquele lugar, pesada, 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 assim, sabe? Querendo encontrar uma paz para minha alma, um alívio, algo que se identificasse com aquilo mesmo dentro de mim. E nisso já estava com 16 anos que você falou, Já, né? 16 anos de idade. E Nossa, aí, uma irmã chegou para meu mim e Deus. falou assim, me abraçou e falou assim: olha, você quer aceitar Jesus? Eu queria a verdade, veja só. Eu queria a verdade, eu queria o caminho certo, eu queria encontrar Deus, eu queria. Mas quando me apresentavam Jesus, você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Eu não queria, Uai, né? A gente, a cegueira espiritual, cegueira, gente. tem a cegueira. Meu Aí você tem a resistência, por quê? Deus. Porque você entende que Jesus é algo muito sério. Sim, que ele é o caminho e a Sim, essa verdade. palavra, ela tem um peso na vida das pessoas. Então, eu dizia, não, eu só quero chorar. E eu ficava chorando, chorando, chorando. Aí ela falou assim: olha a estratégia da irmã. Deus é lindo. E é por isso que eu falo que nós precisamos sempre estar alerta, né? Ela falou assim: eu vou te Sensível. levar só para você receber uma oração ali no altar, né? Então ela me conduziu ali no altar e o pastor orou por mim. Eu aceitei Jesus naquele dia.
Eu não glória. confessei, mas eu aceitei. Sim. Né? Aí, quando eu saí de lá, não era mais eu. Eu recebi algo espiritual de Deus, O sabe? Espírito Aquele Santo. peso, tudo aquilo que estava sobre mim, ficou ali no altar. E eu saí dali leve, sabe? Aquela pessoa leve. Aí quando eu aceitei, aí assim, eu fui para a igreja, aconteceu tudo isso. Aí eu disse, eu quero voltar. Aí continuei. Não confessei, Sim. saí de lá aliviada e tal, mas dentro de mim, o Espírito Santo já estava Já trabalhando. estava. E eu, não, eu Levando. quero voltar ali. Eu tenho que continuar ali. E Sim. comecei a participar, a congregar. Sim. Mas o momento da confissão ainda não tinha Não feito, ainda tinha. não tinha acontecido. Ou seja, eu estava naquele processo que a gente conhece de namoro, né? Sim. Eu Tá ali estava namorando. namorando ali e tal, a Hum. igreja e tudo. Aí chegou um dia que um pastor pregou lá, falou assim: quem quer aceitar Jesus? Confessar Jesus na sua vida. Ai, isso pesou. E isso aí pesou. Ai, Sabe por agora. quê? Porque isso é compromisso. Isso é compromisso muito sério. E aí eu fiquei, mas eu já estou igual uma crente. Até minhas Sim. vestes, Já tinha mudado. Deus já estava mudando. Eu ia para o espelho e o Espírito Santo falava comigo. Né? Da E glória. então, nesse dia, foi o dia da decisão. Aí eu falei assim: olha, meu Deus, eu ir lá na frente. Não. Aí o irmão teve mais uma estratégia. O irmão que estava pregando. Eu nem sei quem é. O pastor falou assim: olha, se você não quiser vir aqui, eu peço que todas as pessoas que querem aceitar Jesus vão naquele cantinho ali e se ajoelhem ali no chão. Meu O Deus. que Deus faz para me alcançar? Sim. Ele cria todas as Hum, situações em nosso ele cria, favor, sim. sabe? Porque Porque ele ele quer, ele conhece a conhece. nossa limitação, sabe? É E aí eu verdade. disse: olha, é o seguinte, é, eu, se não for isso aí que eu estou procurando, né, que eu vou Sim. fazer um teste. Então eu fui lá e me ajoelhei no teste, né? Sim. Porque eu pensei assim, e se esse aí não for o caminho do céu, não for a salvação? Mas eu disse, se Nossa, não for, eu volto. isso é o inimigo ainda plantando Sim, dúvidas, né? eu volto. Aí o que eu fiz? Me ajoelhei, saí até hoje. Glória a Deus. E eu vou revelar algo aqui. Se esse caminho aqui, que mostra Jesus como Salvador, a verdade e a vida, se esse aqui não for o caminho que leva a Deus ao céu, não existe Não outro. existe outro. Esse é o único. Esse é o único caminho que leva para a salvação. Sim. Porque você, a pessoa, ela pode andar no caminho que ela quiser. Ela tem um livre-arbítrio. Ela vai chegar diante de Deus, certo? Porém, o final é onde vai estar a diferença. É É verdade. onde vai estar a diferença. Então, assim, eu tenho certeza, convicção, que esse é o caminho certo. Glória a Deus, Esse é eu o caminho também. certo. E eu Creio. afirmo mais para aqueles que não acreditam, o versículo chave que Jesus falou e que vai contra toda outra ideologia de salvação, é esse versículo. Porque Jesus falou assim: olha, eu sou o caminho. Então ele já está dizendo: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Jesus falou. Glória a Ele não falou Deus. assim no que eu estou te falando, eu. Mas Uhum. está dentro do mesmo versículo. Sim. E mais, ele não deixa dúvidas. Porque ele fala: ninguém vai ao Pai, Se não a por não mim. ser por mim. Então, assim, todos que vieram antes de Jesus, todos que vieram antes de Jesus, não são o caminho, a verdade e a vida. É Entendeu? verdade. Porque nós temos a história do Cristo na sua integridade.
Eu posso admirar qualquer outra pessoa que fez grandes obras, boas obras, Sim, que fez muitas coisas boas. sim. Mas para a salvação e a É vida, só ele. é só Jesus. É Porque ele verdade. tem a sua história. Temos muitos personagens. Temos Maria, a mãe de Jesus, que nós admiramos. Sim. Né? Temos outras personagens, Paulo. Paulo. Nós temos todas essas Nossa, pessoas como referência, sim. sim, para nós aprendermos, Sim, para nós caminharmos, é verdade. mas como referência de cruz, de Sim. salvação e Esse é ressurreição, é só Jesus. Jesus. O único que, o único que merece, que é digno Sim, de adoração, né? A palavra nos diz que sim, ele é único, toda a honra, toda a glória ao Ao Senhor. Senhor Jesus. Nenhum outro deve ser adorado, Sim, né? sim. Então, Amém. assim, essa é uma parte, né, Sim, da minha história com Cristo, sim. porque nós aceitamos a Jesus, é um passo, certo? Mas o processo de libertação na nossa vida já é O, outro processo, e eu tenho porque aprendido. a gente vem de uma educação cristã diferente. A gente vem do mundo, né? E lá a gente fala palavrões, que isso aí já é o processo da libertação, enquanto você está aqui vivendo neste caminho, porque Deus ele não vai requerer isso, essa conduta cristã, por exemplo, do daquele que estava lá na cruz com ele, que se arrependeu, aceitou Jesus, né, no último momento de sua vida, e Jesus disse: "Hoje mesmo estarás comigo no paraíso". Deus não vai requerer isso da vida dele, mas Deus vai requerer da minha vida um compromisso, uma conduta cristã verdadeira, falar a verdade, Sim. viver a verdade. Refletir o caráter de Jesus, né? Sim. E aí a gente vem com uma bagagem, Do tudo mundo. errado na nossa vida. Nossa. E aí agora nós precisamos, necessitamos de ter uma nova vida. Sim. E é um processo, né? E é um processo. E Porque é. nós nascemos de novo. Nós nascemos. Vai aprender tudo de novo, Tudo de novo. como uma Só que dessa criancinha. forma, vamos aprender a viver como Cristo viveu. Porque ele foi a nossa maior referência de cristão, Sim. em obediência, em servo. E eu vim, sabe? Eu quero detalhar aqui esse pouquinho. Sim. E eu vim falando palavrões, porque eu falava palavrões. Eu vim viciada em festa, né? Eu vim gostando de me vestir De forma inconveniente, né? Com inconveniente. roupas inadequadas, Sim. Que certo? expõe, né, a parte um pouco ó, Sim, exageradamente do sim, corpo. É. sim. Eu vim com, como que a palavrinha agora, algo que não agradava a Deus, Sim. né? Porque nós precisamos ter uma boa conduta. Sim. E eu fui ensinada, né? Deus colocou pessoas do meu lado para me ajudar Sim. a Uhum. ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Sim. E o Espírito Santo, né, que é o nosso amigo, o nosso consolador, ele que nos constrange, ele que nos convence, né? Sim. E você falando sobre isso, sobre comportamento, sobre vestimenta, né? Primeiro que tudo que você está falando aí, eu tô aqui me identificando porque é exatamente isso que está acontecendo comigo, né? Eu tô nesse processo aí. Sim. Esses dias eu refletindo, conversando com o Espírito Santo, e uma das coisas que quando eu converti ali, parecia que, converteu, né? Uhum. Acabou. Acabou. Não, tem Não. esse processo de regeneração, de, Regeneração. de renovo, de Sim. limpando Sim. todo aquele padrão, toda aquela doutrina, toda aquela sujeira, todo aquele entulho que o mundo colocou em mim, Sim. né? Está sendo limpado. E sobre as vestimentas, sobre palavrão, e isso não é eu que vou chegar, né? O Sim. pastor, um irmão, uma irmã que vai falar assim, ó, você não pode mais
desse jeito, você não pode mais isso. Isso é as pessoas, ela te orienta, ela te ensina, mas Sim, quem vai te convencer verdadeiramente é é o o Espírito Espírito Santo, Santo. né? É o Espírito Santo. E nós precisamos nos permitir, Exatamente. Você querer, precisa estar né? aberta e disposta a Querer. querer. Isso. Então, eu Isso é falava no verdade. automático. É obediência, né? É É, obediência, isso. eu falava no automático. Eu falava muito uma linguagem que não é correta eu como Sim, cristão falar, sim. no meio de qualquer conversa. E aí a irmã falou, chegou em mim e falou, né? Olha, irmã, você falou assim, assim. Eu disse, sério, eu falei isso? Eu não percebia. E aí eu falei assim, irmã, pois me ajuda. Então, toda vida que eu falar algo assim, sabe? A irmã vai me dar um toque. E ela concordou e nós entramos nesse propósito. E isso me ajudou. O Assim, Espírito Santo foi trabalhando em mim, mas eu me permiti, e isso me ajudou. E sim. eu fui liberta Você, dessas palavras, você se permitiu a ser ensinável. a Você ser sabia que aquilo que você estava ensinável. falando não condizia com a sua nova Sim, vida. com a minha nova vida, E aí né? o Espírito Santo te convenceu, só que tem um processo para você se libertar totalmente daquilo que Sim, estava saindo da sua boca, porque estava de forma automática, né? E aí Deus sim, colocou uma irmã no teu caminho para te disciplinar, né? Te sim, auxiliar ali nesse sim. processo, né? E toda pessoa que decide, né, aceitar Jesus, andar por esse caminho, ele vai viver muitos embates. E eu vivi também um embate porque a minha família, ela não era cristã. Algumas pessoas já, né, as minhas irmãs já aceitaram Jesus, Glória a Deus. mas a maioria da minha família não. Não. Então, assim, foi um impacto na vida deles. E eles começaram a querer ter resistência comigo, porque eles falaram: "Ah, você agora é desses povos, você agora é isso, é aquilo". E tudo que eles queriam mesmo era que eu negasse Jesus, deixasse Jesus para viver a vida que eu Querido. vivia. Mas eu fiz uma escolha, eu tomei uma decisão e não voltei atrás. Nossa. Porque cada dia que passava, eu tinha certeza que aquele era o É o caminho caminho. certo, que ali eu ia encontrar o Senhor Jesus, Glória a que Deus. tanto eu estava procurando. Essa palavra, né, forte. Sim, sim, Fatinha, quero aqui te agradecer. Ó, gente, soltei Fatinha, que é essa forma carinhosa que a gente chama ela aqui, né? sim, pode chamar. Lá onde eu trabalho me chamam de Maria, outros me chamam de Fátima, outros me chamam de Fátima. Ah, não, pode chamar, sim, né? Porque está dentro do meu nome, né? Sim, aham. Fátima, sem Obrigada, problema. obrigada pela tua disponibilidade, obrigado por ter compartilhado esse testemunho, né, aqui conosco, que com Amém. certeza falou muito ao meu coração e ao coração de quem está nos assistindo. E Deus continue te usando poderosamente, Amém. abençoando grandemente a tua casa, a tua família, teu Em nome de casamento, em nome de Jesus. Jesus, viu? Que ele está te honrando e vai te honrar cada vez mais. Amém? Amém. Eu também agradeço, né, esse momento aqui que eu pude expor um pouco daquilo que Deus ele faz na vida de uma pessoa, de Sim, duas, de três, de quatro, e ele é o mesmo. é o Ele mesmo. não mudou. O mesmo que ele faz na tua vida, na minha vida, ele pode fazer na Sim, tua vida. De isso. vocês que estão nos Então, assistindo também. assim, para mim foi um De todos privilégio. nós. Amém. Eu Obrigada. estava aguardando esse momento, eu não sabia Quando quando, mas eu estava Deus. aguardando esse E momento, Deus preparou certinho, porque né? nós precisamos compartilhar É verdade. com as pessoas o que Deus é, não é? Não é, É eu verdade. apenas falei, Sim. mas não é sobre mim, Não. é sobre o Deus Deus. Todo-Poderoso, O único. Jesus Cristo.
Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigada. Obrigada. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pelo teu carinho, pela tua audiência. E se você quiser rever todos os programas e também os nossos cultos, as palavras ministradas, todos estão disponíveis no nosso canal do YouTube, que é o YouTube, que é @adnagoiabeiras. Também convido você a nos acompanhar nas nossas redes sociais, @adnagoiabeiras, Instagram, Facebook. Está acompanhando lá os nossos cronogramas, os nossos horário dos nossos cultos, tá bom? E você que mora aqui em Cuiabá, Várzea Grande, venha nos fazer uma visita. Será uma honra te receber aqui, viu? Um grande beijo, Deus te abençoe e até o próximo programa.